Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 6, que diz: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que este até tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam me fazer mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém? Até aqui. Naquela época, Neemias havia recebido uma direção de Deus, porque os muros de Jerusalém haviam sido derrubados, haviam sido queimados pelo povo inimigo, né? E quando Deus colocou no coração de Neemias para que Neemias começasse a reconstrução daquele muro, Neemias começasse a edificação do muro novamente, o povo inimigo, eles ficaram sabendo e começaram a ter uma resistência, eles começaram a intentar mal contra Neemias, porque eles não queriam que os muros fossem edificados novamente. Mas Neemias havia recebido uma direção de quem? Do próprio Deus. E quando a gente recebe uma direção de Deus, não tem inimigo que prevaleça. Mas aqui, nessa história, Neemias nos ensina uma grande lição. Mesmo os inimigos tendo resistência, mesmo os inimigos intentando mal contra ele, porque ele sabia disso, ele tinha uma grande intimidade com Deus, ele tinha discernimento espiritual. Então ele sabia que aquele convite de ele ter com os inimigos não era para conversar, era para fazer mal a ele. Então foi o que ele respondeu: por que eu pararia a obra? Por que eu cessaria de fazer o que eu estou fazendo para ir ter com vocês? Então aqui Neemias nos ensina uma grande lição. Por que nós vamos parar a nossa obra? Por que nós vamos nos distrair se não vale a pena? Se Deus colocou algo no nosso coração, se Deus nos deu uma direção, um propósito a se seguir, por que vamos nos distrair com pessoas, com coisas que não vão valer a pena ou não vão edificar a nossa vida? Porque assim como Neemias teve oposições, assim como Neemias teve inimigos, nós também vamos ter. Por que nós seríamos diferentes de Neemias? Se essa história está aqui na Bíblia, algo ela tem para nos ensinar. Ela tem para nos ensinar que nós somos os Neemias de hoje. E quando nós estamos focados em algo, né, nas nossas vidas, em algum sonho, crescimento, algum projeto, vai ter oposições, vai ter inimigos, vai ter as distrações. Mas aqui, Neemias nos ensina: não pare. Não pare a obra que Deus colocou nas tuas mãos. Não pare aquilo que Deus colocou no teu coração para que você siga, porque não vale a pena. Deus, ele deu uma direção a Neemias, porque Deus estava com Neemias. Seria fácil Neemias reconstruir os muros de Jerusalém? Não, não seria fácil. Vai ser fácil para nós chegarmos àquilo que Deus tem para cada um de nós? Não vai ser fácil. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que continuar a nossa caminhada dia após dia, permanecer. Nós temos que fazer o possível, porque o impossível Deus vai fazer.
Assim como não seria fácil para Neemias levantar aqueles muros de Jerusalém, mas ele estava fazendo o possível. Ele trabalhava dia e noite, ele não parava. Mas o mais importante disso tudo é que ele havia recebido uma direção. Ele estava obediente na direção que ele tinha recebido. E o impossível, que era a edificação, ele tinha um prazo para levantar aquele muro. Mas quem ia ajudá-lo a terminar aquela edificação, aquele levante daquele muro, não seria ele, seria Deus, porque Deus estava com ele. E assim é conosco. Nós temos que fazer aquilo que está nas nossas mãos. Porque muitas vezes nós recebemos uma promessa de Deus e muitas vezes pensamos, eu recebi uma promessa de Deus e eu vou esperar com que ela aconteça. Não, nós temos que fazer a nossa parte, para que Deus complete a parte dele. Deus, ele vai nos ajudar, nos dando força, nos alimentando a cada dia, renovando o nosso ser. E lá na frente, você vai entender que você conseguiu por causa de uma promessa que Deus te deu, mas também você fez a sua parte. Então é essa a história que Neemias nos ensina, né? Ele nos ensina uma grande lição. Não se distraia. Não deixe com que os opositores, aqueles que não têm sonhos, venham te fazer parar ou desistir dos seus propósitos, sonhos, caminhadas e projetos. Neemias, ele tinha uma grande missão, que era reconstruir os muros de Jerusalém. E Deus sabia que ele conseguiria? Sabia, porque Deus estava com ele. Assim é conosco. Se Deus colocou algo no teu coração, Deus te deu uma promessa, confia, acredita, vai acontecer, porque Deus é fiel. Mas faça a sua parte. Como Neemias, não pare, não desista, porque Deus é contigo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Esta palavra, Senhor, que nos ensina que não devemos parar, não devemos retroceder diante dos opositores, diante dos inimigos, diante das distrações do dia a dia. Nos ajuda a permanecer firmes naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém? Se essa palavra edificou a tua vida, compartilha com quem precisa também ouvir. Que Deus te abençoe. Beijos, até o próximo vídeo.